através da TV Alesp, também pelo YouTube e por outras redes sociais. Nós estamos iniciando uma audiência pública para discutir os desafios do gás e energia em tempos de pandemia. Nós vivemos hoje, no Brasil, um momento muito trágico, que é o momento da tentativa de privatização da nossa Eletrobras. A Eletrobras, ela é a maior estatal brasileira, a maior empresa de energia da América Latina e a quinta maior geradora de energia do mundo, caracterizada por sua competência e excelência técnica. Uma empresa superavitária, uma empresa capaz de inovar e produzir energia sustentável, além de ser uma empresa extremamente lucrativa. Ela é responsável por 37% da capacidade de geração de energia no país. Tem instalados 42 mil megawatts e 164 usinas, sendo 36 hidrelétricas, 128 térmicas e destas, 2 termonucleares. Tem mais de 58 mil quilômetros de linhas de transmissão, ou 57% das linhas de transmissão do Brasil. Promove o uso eficiente da energia e combate o desperdício por intermédio do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. A empresa fechou o primeiro trimestre deste ano com lucro líquido de 1.609 bilhões, uma alta de 31% frente aos 1.228 bilhões do ano passado. Nos últimos 3 anos, a empresa lucrou 30 bilhões de reais. Hoje, o governo federal detém 51,82% das ações ordinárias da Eletrobras. Segundo o Valor Data, isso equivale a 29,9 bilhões de reais. O valor de mercado da empresa na Bolsa de Valores. A empresa hoje tem um caixa de 14 bilhões. Hoje, o governo federal quer vender a empresa por 25 bilhões, sendo que o lance mínimo serão 16 bilhões. Portanto, quem tiver 16 bilhões pode chegar lá e levar a Eletrobras, o que significa que nós estamos entregando a soberania nacional, nós estamos entregando o Brasil, nós estamos entregando a nossa energia, aquilo que faz com que o povo brasileiro se sinta soberano, se sinta dono do seu próprio país. O governo federal, ele, com essa privatização, vai fazer com que a tarifa de energia elétrica nossa no Brasil, que é a mais cara do mundo, fique ainda mais cara. Já é abusiva, será excessivamente abusiva se nós não conseguirmos impedir a privatização da Eletrobras. Também teremos a perda da soberania da energia elétrica. Na Europa, existe um movimento em favor da reversão das privatizações, ou seja, a estatização daquilo que já foi privatizado. E aqui no Brasil, eles deram um golpe de Estado na presidenta Dilma para poder entregar o nosso petróleo, entregar o Banco Central, entregar a soberania que nós temos nos satélites, entregar agora a Eletrobras.
vão privatizar os Correios, vão privatizar tudo aquilo que significa a luta de um povo por mais de 500 anos para construir as riquezas desse povo. Então, nós vivemos hoje um momento gravíssimo no nosso país, gravíssimo. E é por isso, para discutir as consequências dessa privatização desalmada, que a cada dia mais faz com que os ricos fiquem mais e os pobres vivam na extrema miséria, né? Sendo que a maior parte das pessoas que estão vivendo na extrema miséria são pessoas negras, mulheres negras, pessoas que estão alijadas do mercado de trabalho, pessoas que estão fora e que não vão ser reinseridos. São mais de 60 milhões de pessoas que não serão reinseridos no mercado de trabalho. A situação ela é gravíssima, gravíssima. Portanto, nós não podemos permitir que isso aconteça. Para isso, nós estamos aqui para conversar com as pessoas que se encontram aqui nessa audiência pública. Eu quero agradecer ao Carlos Alberto Alves, do Sinergia, agradecer ao Luiz Cláudio Marcolino, da CUT, agradecer ao Gilson, que é do Sinergia Gazista, agradecer ao Daniel Calazans, Joselmir Pessing, agradecer a minha querida irmã e amiga Leci Brandão, que está aqui conosco, que é uma batalhadora em defesa da soberania nacional, do petróleo. Agradecer também a presença do nosso deputado federal, nosso querido deputado Alencar Santana, que está aqui conosco. Agradecer ao Ricardo Guterman, a Eliana Diniz, agradecer a Odete, que foi quem organizou essa atividade, agradecer ao Marquinhos, que trabalha com a gente, ao pessoal da Alesp, que sempre, prontamente, tem organizado as atividades quando nós precisamos. E para encerrar minha fala, eu quero dizer do meu descontentamento com o pessoal da Arcesp. O pessoal da Arcesp confirmou a presença na nossa atividade, disseram que estariam aqui conosco e hoje, às 17 horas, através de uma carta que nos foi encaminhada pelo senhor Joaquim Augusto Leite Ribeiro Almada Matias, o diretor de Relações Institucionais, a Arcesp recuou, o que é extremamente indelicado com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, porque essa audiência ela é uma audiência pública promovida por uma frente parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, quero deixar aqui uma moção de repúdio à Arcesp pela atitude indelicada, pela atitude grosseira de não estar vindo aqui para discutir aquilo que interessa ao povo paulista, aquilo que interessa ao povo brasileiro. Quero dizer que a Assembleia Legislativa de São Paulo lamenta profundamente eles terem se omitido nesse debate. E quero, então, para a gente poder iniciar, de fato, essa audiência pública, convidar o nosso querido deputado Alencar Santana para fazer uma saudação e também para colocar aí as suas considerações a respeito desse momento trágico que a gente vive no nosso Brasil. Na sequência, eu vou convidar a deputada Leci Brandão para fazer também as suas considerações. Por gentileza, deputada Alencar. Obrigado, Márcia, nossa deputada, sempre guerreira na luta, né? Márcia que está em todos os cantos, em todas as áreas, em todas as pautas, em todas as cidades, movimentos. A Márcia aí é uma deputada de muita batalha, muita luta, com certeza orgulha todos nós do PT. É um prazer a gente estar junto aí nessa audiência, nessa organização desse debate, para que a gente possa estar fazendo essa reflexão, quem está nos acompanhando, aliás, quem está pela rede social aí, nas páginas,
e esclarecer na sociedade de algumas questões importantes, ao mesmo tempo juntar força para a gente pressionar os governos a se mexerem mais e a se atentarem para os problemas que afligem as pessoas, nesse caso, que envolve aí o setor energético. Bom, eu vi, a Márcia citou aqui a Leci, queria dar um abraço na Leci, também, nossa amiga, companheira, uma grande deputada, sempre carinhosa conosco aí, quando a gente estávamos juntos na Assembleia. Prazer aqui, Leci, estar junto contigo nessa audiência. Vi que o Marculino também está por aqui. Forte abraço, Marculino também, foi nosso colega deputado. E peço perdão se eu esqueci alguns aí, mas cumprimentar o Carlinhos do Sinergia, esse grande companheiro, todos aí do Sinergia, toda a equipe, assessoria, enfim, pelo trabalho que fazem, pela defesa da categoria, mas também pela defesa da sociedade, né? O Sinergia tem uma pauta, logicamente, defende os trabalhadores, está correto enquanto entidade sindical, mas olha também para os problemas da sociedade como um todo, e quem sugeriu essas pautas para nós, para a gente, dentre elas, por exemplo, em nível nacional, mas que também envolve todo mundo, o país inteiro, né, na verdade, questão da compensação do ICMS cobrado sobre PIS e COFINS. Muitas pessoas, milhares, enfim, todo mundo pagou de maneira indevida, que tem que ter uma compensação da ordem de 50 bilhões. Já tem julgamento, precisa só se efetivar. E os governos, na hora de efetivar o direito das pessoas, dos trabalhadores, eles demoram. Quando é para si, eles agem rápido. O Carlinho alertou dessa situação. Nós estamos aqui também na Câmara Federal. Nós vamos promover uma audiência pública, vamos convocar o representante da ANEEL para que ele venha aqui do Ministério de Minas e Energia tratar desse tema, para que as pessoas possam ter a compensação daquilo que pagaram de maneira indevida, que foi a cobrança do ICMS sobre o PIS e COFINS. Então, o tema que o Carlinho trouxe, assim também como a questão do gás, né? E aí esse debate, infelizmente, a Arcesc não veio, fugiu, típico do governo Dória, né? Que centraliza também as agências e acaba impedindo que faça esses debates com a sociedade. Mas o Carlinho trouxe também da necessidade de a gente dialogar, no caso, com a Arcesc, porque tanto o gás, a energia, se a gente pegar o saneamento, a água também, são questões fundamentais da vida do povo, né? São direitos. E nós estamos vivendo um momento extraordinário no país. Nós não superamos ainda, pelo contrário, né? Estamos em plena crise sanitária, muita gente morrendo, um novo crescimento que vai agravar ainda mais a situação e tem reflexo direto na economia, né? Na vida das pessoas. Muita gente perdeu seu emprego, muita gente perdeu renda, muita gente voltou a morar na rua e muita gente tem dificuldade aí de conseguir pagar mensalmente sua conta de luz, sua conta de água, comprar o gás. E são questões, são fundamentais. Sem isso a gente não vive. Sem a energia, a gente não estaria aqui, cada um num canto. Eu em Brasília, a Márcia, não sei se está em Araraquara ou está em São Paulo, os demais que estão cada um no seu canto, a gente não estaria aqui conversando, fazendo uma audiência, fazendo um debate político de um tema importante. Quer dizer, a energia que fez isso. E assim está presente no nosso dia a dia, seja a energia elétrica, seja o gás. Portanto, essa audiência tem esse propósito de a gente fazer essa reflexão e de nos organizarmos mais para pressionar que tenham um olhar, todas as concessionárias, mas em especial o governo, que é quem faz a gestão, né? Acima de tudo os governos, para que olhe principalmente para as pessoas que nesse momento estão sofrendo os efeitos mais severos e duros do ponto de vista econômico, do ponto de vista social da pandemia. Dinheiro tem, vontade política, falta vontade política em muitas questões. E outras, concessionárias, não é eventualmente uma atenção maior, um apoio maior às pessoas que estão numa situação mais difícil e, porventura, terão grandes reflexos economicamente para si. Pelo contrário, tem condições de suportar isso e, eventualmente, até, se necessário, uma compensação adiante. Bom, é isso, pessoal. Vamos ouvir os demais. Estamos aqui à disposição também para a gente estar ouvindo as reflexões, as opiniões e ver de que maneira a gente também reforça
o nosso debate na Câmara Federal. Perfeito. Quero agradecer ao deputado Alencar Santana, dizer da importância do trabalho que ele vem realizando na Câmara Federal e dizer, Alencar, que no dia que você for fazer essa audiência pública, se eu tiver condições, eu gostaria de estar presente para poder entender, porque nós convidamos a ANEEL e a ANEEL não compareceu também na nossa audiência pública. Mas eles vão ser convocados aqui, Márcia Virã, e você pode ficar tranquila que te avisarei. Perfeito. Na sequência, então, eu quero convidar a nossa querida deputada Leci Brandão para que faça uma saudação e as suas considerações também sobre o tema. Leci. Muito obrigada, Márcia Lia. Que Deus abençoe você, te proteja, proteja a todos que estão aqui na sala. Quero mandar um abraço e um beijo para o meu amigo querido, né, deputado Alencar Santana, pessoa que eu gosto muito, morro de saudade dele, lá no nosso plenário. Está fazendo falta, mas está muito bem aí em Brasília. Deputada Márcia Lia, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa do Setor de Energia, Barragens, Saneamento Básico e Recursos Hídricos da nossa Assembleia Legislativa de São Paulo. A iniciativa de realizar esse importante debate, né, reafirma o seu espírito de luta, Márcia. Você é uma pessoa progressista, uma mulher que está sempre presente nas lutas sociais, e uma pessoa que nos auxilia, nos ajuda muitíssimo. Que Deus te abençoe, muito obrigada por tudo mesmo, tá? Eu quero também cumprimentar aí os diretores dos sindicatos, todos os sindicalistas, homens e mulheres que estão aí, batalhadores, que sempre estão junto com a gente, sabe que a gente sempre esteve junto com vocês, mesmo antes de pertencer à Assembleia Legislativa de São Paulo. Bom, eu quero agradecer por ter sido convidada, né, para fazer uma fala, que vai ser uma coisa breve, porque nós temos também outros compromissos ainda hoje, mas eu não poderia deixar de estar aqui, né? Bom, existem muitos trabalhadores, especialistas, muita gente que tem ali muito a contribuir, né, para as pessoas que estão aí na sala e que vão explicar tudo, vão falar, tirar dúvida, apresentar os possíveis cenários, né, para a nossa população. Nós estamos vivendo uma pandemia, como disse ainda há pouco também o Alencar, né, há mais de um ano, vendo de forma escancarada, né, a gravidade da desigualdade do nosso povo. Está uma coisa muito ruim. Com o desemprego, então, houve um aumento, né, da inadimplência e as pessoas ficaram sem acesso e sem os serviços essenciais. A gente que é de partido progressista, a gente sempre procura levar projetos que possam, sabe, minimizar, né, a questão das pessoas, mas é difícil, sabe, quando você está num ambiente que é um ambiente mais conservador, né, ambiente de gente que não se preocupa com nada porque tem tudo, então você se sente muito no desalento quando você tenta defender esse segmento da sociedade, né? Bom, nós estamos vendo pessoas voltando a cozinhar fogão de lenha. Fogão de lenha voltou. Por quê? Porque não tem condição de comprar, né, um botijão de gás. E é inaceitável que a gente veja fatos como esse em pleno século XXI, né? E o Brasil é um grande produtor de energia, né, com recursos naturais, uma reserva de gás enorme, e a gente fica vendo coisas assim que você jamais poderia imaginar que voltasse a ter que acontecer. A riqueza de um país, né, de um Estado, deve estar a serviço do seu povo. É para isso que existe governante, é para isso que existem parlamentares, é para isso que eles são eleitos, mas não é assim que acontece, né, Márcia? A gente sabe disso. Bom, além disso, a formação desse Congresso, com honrosas exceções, por exemplo, né, nosso querido Alencar Santana, que sempre foi um homem combativo, e não é à toa que ele está lá no Congresso, esse Congresso não dá segurança para a gente, não sabe, de coisas que a gente necessita, não dá tranquilidade, né, quando os interesses do povo e do país estão em questão. A gente não tem isso aí. Estamos sob ameaça de privatização de empresas importantes, e a Eletrobras é uma delas, né? A gente vive brigando aí por causa de privatização. Os especialistas já têm provado que
Privatização leva a aumento de tarifas e redução de serviços. Todo mundo já sabe disso. A gente não pode deixar que o nosso povo sofra ainda mais, né, as consequências de uma política nefasta, uma política que eu posso dizer que é genocida. Eu não canso mais de repetir esse adjetivo. E que a gente já sabe onde é que vai parar a política dessa gente, né? Mas, como sempre foi do meu feitio, eu quero só dizer para vocês que eu estou junto com vocês nessa luta, como sempre estive, né? Nunca dei um não para os sindicatos. Eu sempre estive junto de vocês, muito antes de entrar na política, né? Os partidos de esquerda sabem disso. Os partidos das bandeiras vermelhas sabem que eu sempre estive presente com vocês nessas lutas. Eu desejo aí um encontro, um debate, sabe, maravilhoso. Mais uma vez, agradecer a Marcelia por essa oportunidade, dizer para vocês que Deus nos dê muita paciência, muita saúde, para que a gente possa continuar nessa luta. Não podemos desistir nunca, nunca. Nós somos o povo, e o povo precisa da gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Alessi. Obrigada pelas suas palavras. Nós estamos juntas mesmo, porque o povo precisa da gente. E agora, para tecer as suas considerações iniciais, eu gostaria de convidar o nosso querido companheiro Carlos Alberto, o Carlinhos, do Sinergia. Por favor, Carlinhos, nosso presidente. Márcia, boa noite. Eu quero aqui cumprimentá-la, você, e parabenizar por esta audiência, né? Quero cumprimentar a companheira Alessi Brandão, e é verdade, companheira Alessi, deputada Alessi Brandão, é verdade, porque bem antes de você estar aí nos defendendo na trincheira da Assembleia Legislativa, esteve sempre do nosso lado, nos auxiliando, nos ajudando a fazer a luta contra aqueles gananciosos em defesa do povo que mais precisa. Eu quero aqui agradecer e cumprimentar o companheiro Alencar. E na pessoa do Alencar, eu quero cumprimentar todos os companheiros, e também na pessoa da Márcia, eu quero cumprimentar todas as companheiras presentes aqui e dizer que estamos muito agradecidos por estarmos, nesse momento, fazendo um debate importante e necessário em meio à maior pandemia que o país vive e aliado a um governo genocida que faz aumentar sistematicamente os nossos problemas, as nossas dificuldades. O tema que nos traz aqui, desculpem, também quero aqui cumprimentar os nossos companheiros presentes aqui, né, o Luiz Cláudio, o Daniel, companheiro, em nome do Luiz Cláudio e do Daniel, eu quero cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras, porque eles são os nossos representantes na Central Única dos Trabalhadores. Eu quero cumprimentar os trabalhadores da Assembleia Legislativa, eu quero cumprimentar as assessorias que nos ajudam sistematicamente em construir esses momentos para poder dialogar com a sociedade. Quero cumprimentar o nosso pessoal, trabalhadores, o pessoal que está assistindo nós aqui, através das redes sociais, do Facebook, do YouTube, e quero aqui, em nome da direção do Sinergia, cumprimentá-los a todos vocês e agradecer imensamente por esse momento. Eu quero tecer 3 assuntos, deputada, aqui, que é importante, porque nós estamos vivendo num momento de pandemia, é um momento onde a pandemia, porque não é só a pandemia que está agravando a vida da população brasileira e principalmente dos mais pobres. É a gestão que está sendo feita no país está intensificando e muito, massificando este sofrimento da nossa população. Essa angústia que aperta o coração e que falta comida no prato das pessoas, que falta vacina no prato das pessoas e que falta democracia no país. Então, são essas questões que nos levam, que faz os sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores a sair do seu corporativismo por si só, de defender salários e defender um melhor acordo coletivo, que é o papel também essencial do sindicato, mas é dialogar com a sociedade e ajudar na trincheira junto com movimentos sociais,
com o lado progressista da representação da sociedade, assim como o deputado Alencar, assim como a deputada Márcia Lia, assim como a deputada Leci Brandão e tantos outros deputados, né, que aumentam essa trincheira, e nos dá muito orgulho da gente ter feito a escolha por vocês para estar nos representando. Porque se não fosse vocês para nos dar voz no meio de tudo que está acontecendo, desse genocídio todo, provavelmente a situação da população estaria muito mais complicada, com certeza. E os assuntos que eu quero trazer aqui para uma reflexão nessa audiência primeiro eu quero começar por uma questão. Aqui no estado de São Paulo, deputada Márcia Lia, foi um dos primeiros estados no Brasil que houve um processo de privatização da energia, né, do setor da energia. E energia, nós sempre fizemos questão de ressaltar que energia é um serviço público, apesar que em vários locais, no estado de São Paulo, praticamente todas, são operadas por empresas privadas e empresas multinacionais. Mas é um serviço público. É um serviço público e essencial à sociedade. Imagina nesse momento, enquanto está acontecendo a audiência, o deputado Alencar passou por essa ideia. Imagina quantas pessoas estão necessitando da energia. E não é só para poder fazer a nossa reunião online, juntar cada uma das pessoas que estão esparramadas fazendo o seu trabalho nos seus locais, mas a questão da saúde. Depois que eu comecei a conviver com pessoas acamadas, eu vejo quantas pessoas acamadas necessitam de energia por causa do oxigênio em casa, por causa de equipamento, tá? Que mantém a vida. Então, energia é um serviço essencial e público à sociedade. Diante disso, o governo está tratando a energia como uma mercadoria, como uma commodity. E aí, eu começaria primeiro o ano passado, a gente teve no início da pandemia, portanto, a pandemia, o ano passado, nessa mesma época, os casos, a transmissibilidade estava bem menor do que agora, e na época, por pressão dos deputados progressistas, por pressão das entidades sindicais e por pressão da sociedade, parte da sociedade, nós tivemos, naquele momento, uma publicação de uma resolução na ANEEL para ajudar naquele momento, que essa resolução que a ANEEL publicou era uma resolução que suspendia o corte por inadimplência e também o fechamento, as empresas tinham que potencializar os seus canais de comunicações por via e por internet, e nós tínhamos também, naquele momento, uma preocupação tanto com a sociedade, em primeiro lugar, é claro, mas com os trabalhadores, que faz parte dessa sociedade, que não são diferentes. É trabalhador de uma empresa que presta serviço público de energia elétrica, mas faz parte dessa sociedade. E essa resolução dizia o seguinte, que as empresas tinham que se limitar a fazer serviços que não fosse todos os serviços urgentes e emergenciais teriam que ser feitos. Do contrário a esse serviço, as empresas deveriam não realizar esse serviço, para não colocar tanto o trabalhador como a sociedade em exposição. E tinha a questão da inadimplência, que durou por 90 dias, essa questão que não podia fazer corte por inadimplência, e também gerou a questão do fechamento dos atendimentos. Bom, isso teve validade até dia 31 de julho, porque as empresas, o lobby das empresas são muito forte e elas precisariam retomar a sua vida normal, apesar que o país não estava numa vida normal, e, portanto, a partir de 1º de agosto, todas essas questões que tratava essa resolução voltaram a ser realizadas normalmente, ou seja, o corte voltou a ser realizado normalmente, e voltou o atendimento nas agências totalmente tumultuada, porque com a privatização, e aqui em São Paulo a gente vê isso, é mais fácil a gente ligar num call center bancário para poder
cancelar um cartão de crédito que a gente não pediu do que falar para resolver um problema na residência das pessoas. E sem contar que, quando a gente trata de energia, a gente não vê, por exemplo, falta de energia no Alphaville, para dar um exemplo em São Paulo, mas a gente vê falta de energia em Paraisópolis, constantemente. E as pessoas de Paraisópolis não têm condição de ligar, de entrar em contato com a mesma facilidade que o pessoal de Alphaville tem. Então, tem essa discriminação de público no atendimento de um serviço público. Agora, a partir de dezembro, janeiro, a pandemia está assolando o país, porque não teve gestão de país para poder, dentre tantas outras coisas, inclusive a pandemia. O que nós pedimos? Olha, a ANEEL precisa retomar esse debate da questão da inadimplência, da questão do escritório e na questão de preservação dos trabalhadores das empresas de energia elétrica, não pelo corporativismo, para que eles não tenham contato com a sociedade em geral e aumente a pressão no serviço público. Então, e devido a esse diálogo, a ANEEL soltou em fevereiro uma resolução valendo até dia 30 de junho, aonde ela suspendeu os cortes de energia somente para o pessoal que faz parte dos planos sociais do governo. Aí, o que acontece? Com essa pandemia e a falta de gestão no país, o número de pessoas que foram para a pobreza absoluta, pela pobreza extrema, foi enorme. São centenas de milhares de famílias que perderam o emprego, e isso faz com que aumentou significativamente a linha da pobreza. Então, nós temos muito mais gente nos cadastros de baixa renda, por exemplo, do que aqueles que efetivamente estão cadastrados. Tem muita gente que estão em condições para se cadastrar e não consegue cadastrar. Então, e além disso, o São Joaquim da padaria, o São Manuel da farmácia, que viu a renda dele reduzir, ele não está conseguindo pagar a conta de energia elétrica, que, abre-se um parênteses, é a quinta maior, a conta mais cara do mundo, é a quinta maior conta mais cara do mundo de energia elétrica, num país totalmente que 60%, 70% da energia gerada é hidráulica, com água, que nós temos em abundância ainda. Então, o deputado Alencar encampou isso junto com a deputada Marcelia, mas como esse é um debate que tem que ser a nível da ANEEL, que é a nível nacional, o deputado Alencar está levando esse debate por solicitação aí, não dos trabalhadores do setor, viu, deputado Alencar, mas da sociedade, que não está conseguindo pagar a conta de luz, está ficando no escuro, está vivendo de lamparina, porque junto com isso também voltaram a cozinhar na lenha, voltar a colocar o pó de serra para poder fazer a sua comida, quando tem comida no prato, porque está faltando comida no prato, com o auxílio emergencial de R$150, o pacote de arroz valendo 20. Então, esse é o primeiro debate que nós queremos trazer aqui. O segundo debate que nós temos, ele está interligado, que é a questão do ICMS. Recentemente, o deputado Alencar também passou por isso. Recentemente, teve uma decisão judicial que as contas de energia elétrica estavam sendo emitidas já há alguns anos com a cobrança indevida de ICMS sobre o PIS/COFINS. Isso encarece a conta, em alguns casos, a mais de 30%, exemplo aqui em São Paulo, tá? Onde o ICMS sobre a conta de energia é altíssimo, um dos mais altos do país. Com isso, não são as empresas que ficaram com esse dinheiro, as empresas foram repassadoras e estão lá no governo federal, e nós estamos fazendo uma luta para devolver esse dinheiro imediatamente, porque quando a gente devolve esse dinheiro aos consumidores, e principalmente aqueles que mais precisam, nós teremos, com certeza, uma redução de tarifa para muitos, e ressalto novamente, principalmente para aqueles que mais precisam. Então, é outra demanda que nós estamos, que a deputada Marcelia, que o deputado Alencar encampou para a gente fazer. E, volto a dizer, não é uma questão corporativa dos energéticos, é uma questão da sociedade como um todo. A energia, você
reduzir a conta de energia, né, é uma coisa que significa, hoje em dia, para as famílias de baixa renda, em alguns casos, principalmente quem tem gente acamado, doente em casa que necessita de energia, significa mais de 30% da renda da família só para um pagamento de energia, de conta de energia elétrica. Então, nós temos que fazer essa intervenção em nome do povo que já vem sofrendo de todos os tipos possíveis. E para fechar, muito rapidamente, eu queria que a questão do governo que se enrola na bandeira do Brasil e vende o patrimônio do povo. Agora, não vende o patrimônio do povo para melhorar as condições do povo. Vende o patrimônio do povo para piorar as condições do povo. Vale ressaltar que aqui em São Paulo, quando venderam o setor elétrico, fizeram propaganda na televisão, o governo do PSDB, dizendo o seguinte: olha, nós vamos vender a CESP, a Eletropaulo, a CPFL, porque você vai poder fazer parte dessas empresas, você vai poder ser dono dessas empresas, adquirindo ações dessas empresas. E nós vamos pegar esse dinheiro e vamos investir em segurança, em saúde, em transporte, em educação. Para dar o exemplo aqui de São Paulo. Não temos transporte, não temos segurança, não temos saúde e não temos educação. E não temos as empresas, que remete todo ano até 105% dos seus lucros. E diga-se de passagem, companheiro Marculino, o setor de energia elétrica é o 8º setor mais rentável do Brasil. E cada dia mais, e as empresas que estão chegando no setor deixou de ser empresas que estão preocupadas com a expansão do setor. São rentistas, são fundos de pensões criados lá na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que pegam o dinheiro e vêm aqui comprar para ter renda. E aí a política energética tem que, cada dia, garantir renda para esse pessoal, porque nas cláusulas que eles têm para operar a concessão pública, tem lá uma cláusula que diz o seguinte: olha, a empresa tem que ter equilíbrio econômico-financeiro, ou seja, no primeiro desequilíbrio que a empresa tem, nós temos que aumentar a tarifa de energia elétrica, a sociedade tem que pagar para repor o caixa da empresa e ela ter lucro. Neste caso, a gente entra na questão da privatização da Eletrobras, uma empresa de fomento. A deputada Marsalia já deu aqui o perfil da empresa, uma empresa de fomento e desenvolvimento. Eu quero finalizar, porque eu acho que a deputada fez já esse panorama da luta que nós temos que fazer contra a privatização da Eletrobras, porque a privatização da Eletrobras além de você abrir mão da segurança energética, que no mundo inteiro está fazendo o contrário, aqui está fazendo isso, né? Aqui está fazendo isso, no mundo inteiro fazendo o contrário, ou seja, tem países restatizando o setor de energia elétrica, de geração e transmissão, porque para ter controle dessa energética do país. E aqui, na contramão, está sendo doado, porque está sendo doado uma empresa de 400 bilhões de reais, estão falando em 20 bilhões de reais. Então, uma doação do patrimônio público. E aí, quem vai fazer gestão da nossa conta de energia lá para o pessoal, por exemplo, de Paraisópolis, vai ser uma empresa através do seu conselho de administração lá dos Estados Unidos, lá da França, lá da China. Não tem nenhum compromisso conosco. Então, é importante essa luta a PEC, a medida provisória, 1031, passou na Câmara dos Deputados e a deputada Alessi já fez os adjetivos a essa Câmara dos Deputados que nós temos, ressaltando aqueles que efetivamente defendem o povo. Portanto, eu vou aqui, não vou entrar, porque eu já estou contemplado com esses adjetivos, com esse perfil que a deputada Alessi trouxe da Câmara dos Deputados, né? E a medida provisória foi aprovada lá com 313 votos a 166, seguiu para o Senado, e nós estamos fazendo uma luta lá no Senado para que não seja feita essa doação do patrimônio público. Então, é importante essa audiência para a gente dialogar nesse momento com isso. E a privatização da Eletrobras vai ter aproximadamente mais 20% de energia, de aumento de energia, se for efetivada a privatização. 20%. Aí a bandeira esse ano já subiu 21%. A bandeira
tarifária subiu 21%. As contas de energia esse ano, com uma inflação de 6 e pouco, está subindo 2 dígitos, por exemplo. As primeiras revisões aqui de concessão aqui em São Paulo estão batendo em 11,25, 12,25 de reajuste. Portanto, a sociedade vai ficar sem condição de pagar a conta de energia se seguir esse rumo que está colocado por o governo. Muito obrigado e me coloco à disposição aqui para pergunta, esclarecimento. E, mais uma vez, um abraço, deputada. Parabéns, deputada Alencar, por esse momento. Muito obrigada, Carlinhos. Muito obrigada a todos os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Quero agora convidar para fazer uso da palavra o companheiro Gilson Gonçalves de Souza, que é do Sinergia Gasista, para que também faça as suas considerações. Na sequência, eu vou convidar o nosso vice-presidente da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, para que faça também as suas considerações. Então, o Gilson e depois o Marcolino. Boa noite, deputada. Quero saudar a deputada Marçalia, a deputada Leci Brandão, nosso querido deputado Alencar, cumprimentar meu presidente, Carlos Alberto, cumprimentar o nosso secretário-geral da CUT e cumprimentar os trabalhadores da Alesp, né, que estão nos ajudando nessa audiência pública. A minha fala, Márcia, era mais direcionada para o pessoal da Arcesp, mas eu vou mostrar a angústia que a gente está sentindo nesse momento em relação a eles também. Nós do Sinergia CUT e o Sinergia Gasista, nós defendemos, né, que são premissas básicas do serviço público, a distribuição de gás canalizado, a universalização do acesso, garantia da qualidade e a regularidade da prestação do serviço, a redução da tarifa, a proteção do emprego, renda e a segurança na operação. Assim sendo, é fundamental que haja compromisso dos órgãos competentes para a fiscalização das atividades, o rígido cumprimento dos contratos de concessão, com foco principal na garantia na qualidade do serviço prestado, a tarifa acessível, bem como o estabelecimento de uma tarifa social para preservar a prestação do serviço para as parcelas mais empobrecidas da população, principalmente, né, agora nesse momento de pandemia, onde o desemprego só aumenta. Eu sou o Gilson, né, estou presidente do Sinergia. A nossa entidade representa os trabalhadores e os trabalhadores das concessionárias de distribuição de gás canalizado, a Comgás, Gás Brasiliano e a Naturge. Durante a pandemia, defendemos a manutenção dos empregos, salários, benefícios que foram conquistados pelos trabalhadores e trabalhadoras. No setor do gás natural, ele é regulado e, nesse sentido, as tarifas são determinadas pela agência reguladora, a Arcesp, em consonância, né, com o contrato de concessão. Apesar da crise sanitária, social e econômica que atravessamos, é fato que foi mantida a lucratividade do setor, né? Eles tiveram alta lucratividade, mesmo na pandemia. Cabe lembrar, Márcia, que o nosso serviço é essencial para a população. Os nossos trabalhadores atendem hospitais, empresas, nossos trabalhadores permanecem na linha de frente, atendendo prontamente a população, mesmo correndo risco de contaminação. O nosso trabalhador encontra diversas dificuldades nessa pandemia. O desafio para manter a operação com segurança em um setor essencial, tomar alto risco de acidente e possível contaminação, né, a exposição contínua da Covid. No atendimento dos consumidores residenciais, comércios, hospitais, não existe por parte da agência da reguladora, Arcesp, um regramento único, né, para a operação, a uniformização de procedimentos voltado às 3 distribuidoras, para a segurança dos trabalhadores e dos consumidores também, né? Cada empresa adotou seu procedimento. Aí nós iríamos perguntar para a Arcesp, né? Qual foi as medidas que ela adotou para enfrentar a Covid? Um exemplo dessa situação, Márcia, é quando existe uma informação, né? O trabalhador nosso recebe uma ordem de serviço e nela já vem constando
que naquela residência tem alguém contaminado. Se a pessoa se recusar a atender, ele pode correr o risco de perder o emprego, ele pode ser mal avaliado quando for distribuição da PLR. Então, tudo isso o nosso trabalhador passa. Aí a Arcesp, né, a gente ia perguntar para a Arcesp, quais são as orientações dadas aos consumidores nesse tipo de ocorrência? Isto é uniformizado entre as 3 empresas? No melhor interesse da preservação da vida, Márcia, a garantia da continuidade da prestação do nosso serviço, a Arcesp acompanha a aquisição dos EPIs pelas empresas do setor? A Arcesp tem dados, Márcia, a gente ia perguntar para ela, se ela tem dados de quantos trabalhadores e trabalhadores foram contaminados, quantos vieram a falecer. Isso aí a gente acho que vai ter que fazer um documento para mandar para eles. Com o processo da privatização, houve uma redução no quadro dos trabalhadores, né? Ampliou muito a terceirização. Como resultado de hoje, as equipes de atendimento estão reduzidas. E houve também aumento, né, do número de consumidores, ampliação da rede. Para o atendimento de ocorrência, o prazo, né, o trabalhador da Comgás, ele tem um prazo de 1 hora para atender, né, vazamento de gás. E por si só, é um risco de segurança para todos. Durante a pandemia, foram mantidas demissões. Você vê, nem na pandemia, apesar do dono, né, da empresa falar que não ia haver demissão, está tendo demissão, a terceirização está aumentando. Aí a Arcesp, né, a gente ia perguntar para a Arcesp, se ela acompanha essa situação, o que é feito, o quadro de trabalhadores é adequado para a prestação de serviço? A Arcesp teria que responder para a gente, né? Conforme a fase determinada pelo Plano São Paulo, Márcia, os trabalhadores também têm, faz de conta, quando está naquela fase que não pode abrir os restaurantes, tem dificuldade para se alimentar na rua. Agora, o projeto de lei, né, da senhora mesmo, proposto pela senhora, que é a Lei 240 de 2021, com nosso subsídio, que tem por objetivo isentar e suspender a cobrança de tarifas incidentes sobre gás canalizado, para auxiliar as famílias em situação de maior vulnerabilidade social no estado de São Paulo. A suspensão dos cortes do gás canalizado aos consumidores residencial, pequenos comércios e empresas até o término da pandemia. E também pavimentar a criação, Márcia, da tarifa social do gás canalizado no estado de São Paulo. Aqui cabe uma reflexão, um estudo, Márcia. Ó, as empresas de gás falam que elas não vendem gás, elas vendem e sim serviço. Cansei de ouvir isso dos diretores da Comgás. O melhor do mundo seria, para a Comgás, né, o melhor do mundo seria ligar os consumidores onde a rede já passa na rua. Mas o investimento seria praticamente zero, né, onde já tem gás. Só que, devido ao preço ser alto do gás, se vai ver uma rua com 50 moradores, se 5 usar é muito. Devido ao preço do gás, né, encanado. É óbvio que é pelo preço que é caro. Essa tarifa social, Márcia, só traria benefícios, mais emprego, poderia, sem dúvida, aumentar o consumo das residências, as empresas lucrariam mais, já que a tarifa residencial ela é bem mais alta e lucrativa por metros cúbicos, em relação ao comércio, à indústria e o gás veicular. Então, por isso que a gente está batendo nessa tecla, né? Fazer uma tarifa social, né? A senhora, a deputada Alessia, quer no Estado fazer força para isso. Até as empresas ganhariam mais, né? E fora a grana que a Arcesp lucra, né, em cima dessas contas aí. Durante a revisão tarifária, Márcia, da Naturgy, nós solicitamos à Arcesp que realize uma consulta pública para a tomada de subsídios. Quantas famílias empobrecidas no estado de São Paulo que não conseguem pagar o gás? Durante a pandemia, necessita recorrer a meios alternativos, que já foi falados, perigosos para cozinhar. Quantos cidadãos e cidadãs seriam beneficiadas se houvesse essa tarifa social? O regulador, né, a Arcesp, pode oferecer à sociedade esse momento de crise social, econômica e sanitária em proporção global, né, se ela fizesse um esforço, a própria Arcesp,
mas ela só vê o lado das empresas, infelizmente. Que a Arcesp, Márcia, realize uma sessão pública para discutir com a sociedade os impactos nos atrasos nas realizações da revisão tarifária das empresas, que atrasaram muito, para explicar se houve prejuízo aos consumidores, para ampliar o controle social que as matérias propostas de todos possam participar amplamente, Márcio, das consultas públicas. Entendemos que a agência reguladora, diante da gravidade da situação, deve construir um conjunto de propostas em diálogo com a sociedade e que as mesmas devem ser tratadas com órgãos competentes para auxiliar as famílias no enfrentamento da Covid-19. Sobre as equipes de urgência e emergência, Márcia, que sejam do quadro próprio das empresas, isso aí é uma luta da gente, porque as distribuidoras tem que ter o quadro próprio delas, para que os mesmos possam sempre estar bem treinados em situação de emergência. Os acidentes não avisam, e quando acontece, é fatal. Vemos os últimos acidentes que houve aí. Sempre estamos perdendo até vida com esses acidentes. Já para os terceiros, Márcia, a rotatividade deles são grande, os equipamentos, às vezes, não é o ideal. Os donos também não vão investir, porque eles não sabem se vão renovar os contratos, então eles não investem. E sempre estão mudando as empresas, né? Investe a empresa mãe querendo receber mais, acaba o contrato e pega uma com valor mais baixo. Então, só precariza mais o trabalho, a situação. E o acidente do gás, quando acontece, é fatal. Assim que essa pandemia passar, Márcia, queira Deus que passe, logo passe, né? Apesar do Bozo e sua equipe não cooperar, ampliar o número de agências de atendimento presencial, porque tem muitas cidades que não tem. Então, tem que ser... Você viu, aconteceu agora em Rio Claro, levou mais de 1 hora para atender. Deu reportagem, deu tudo. Então, essa é a situação que a gente está passando, Márcia. Então, aqui eu quero agradecer, também estou à disposição para qualquer esclarecimento, agradecer pela oportunidade. Estamos juntos aí. Obrigado. Gilson, muito obrigada pela sua participação. Eu quero colocar o nosso mandato através da Odete. Já conversei com a Odete aqui pelo Zap, para que a gente possa fazer um requerimento com todas essas considerações que você colocou nessa audiência pública, para que a Arcesp responda item por item, para que nós possamos tomar as providências cabíveis. Então, a Odete vai sentar com você, com o pessoal do Sindgasista, e nós vamos organizar esse requerimento, e, se for preciso, a gente pede uma audiência pública, uma audiência lá na Arcesp para conversar com eles, tá bom? Depois a gente encaminha isso, e eu quero agradecer. A gente sabe de todas as dificuldades que as pessoas estão passando, e nós vamos, sim, cuidar com muito carinho de tudo que você colocou aqui, Gilson. Pode deixar, tá bom? Muito obrigado. E agora, na sequência, eu peço, então, para que o nosso querido companheiro Luiz Cláudio Marcolino faça as suas considerações, ele que é vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores, e, na sequência, eu gostaria de ouvir também o Daniel Calazans, que é o nosso secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores, sobre o tema. Por favor, Marcolino. Primeiro, boa noite a todas, boa noite a todos. Queria agradecer a deputada Márcia Lia por convidar a Central Única dos Trabalhadores, né, para fazer também parte dessa audiência, saudar e agradecer também o companheiro Carlinhos, né, que esteve com a gente agora, né, um mês atrás, né, Carlinhos, conversando com a direção da CUT São Paulo. Né, aqui temos também o nosso secretário-geral Calazans, o Índio, também da nossa executiva, né, saudar também o companheiro Gilson, também do Sindgasista, e saudar também o nosso companheiro Alencar Santana, que aí juntos tivemos um trabalho belíssimo também na Assembleia, também de enfrentamento ao governo do Estado, e hoje está lá enfrentando o Bolsonaro, e a Marçalia enfrentando aí o governador Dória. Então, acho que é importante essa interação, Carlinhos, né, e Gilson, e toda a diretoria, né, as lideranças, aí o Guterman, que sempre ajudou
aí na condição desse debate também na Assembleia. Então, essa unidade que está sendo construída, debatido agora, né, com os sindicatos, ligado à questão da energia, com o parlamento, ele é fundamental. Porque aqui, tanto na fala do Carlinhos, na fala do Alencar, na fala do Gilson, da Marçalia e da Alice Brandão, né, se a gente perceber a sinergia que tem da construção, nós estamos defendendo aqui, quando defendemos uma empresa pública ou um serviço público, a defesa não é a defesa do trabalhador e da trabalhadora. Também defendemos o trabalhador, defendemos a trabalhadora, que é o nosso papel enquanto Central Única dos Trabalhadores, enquanto sindicatos que representam os trabalhadores. Mas mais do que isso, nós estamos defendendo a questão de Estado, né? Como é que a população pode ter acesso a um bem público de qualidade num preço menor. E nós sabemos, do jeito que está construído agora, tanto no governo federal, aqui no governo do Estado de São Paulo, a questão da energia deixou de ser um bem público e passou a ser um bem privado. Né? O que está por trás, como o Carlinhos colocou, né? Hoje o setor de energia é o 8º mais rentável do país. Né? Então, a gente vê, inclusive, algumas empresas do setor de energia, o lucro delas é quase proporcional ao lucro de alguns bancos. Né? A gente pega, né, a composição, né, do resultado de algumas empresas, nós estamos falando que aí é praticamente igual aí muitos bancos estão ganhando aí bilhões de reais praticamente todos os anos. Então, é um setor rentável. Não é à toa que o governo Bolsonaro quer vender agora o sistema Eletrobras. Aqui no estado de São Paulo já vendeu, né, ou já passou para concessão, que às vezes o pessoal, né, fala que é algo mais bonito, né, Carlinhos? Fala que concessão, né, não é privatização. Na verdade, a hora que você concede, você fez a concessão, você está passando para o setor privado fazer a gestão de uma empresa pública. Né? E a gente olha aqui na Eletropaulo, lá atrás, algumas décadas atrás, quando a Eletropaulo foi vendida, né, o discurso que tinha na época do governo do estado de São Paulo para vender, né, aqui a nossa Eletropaulo na época, é que ia diminuir o preço da energia, né, ia ajudar no desenvolvimento do estado, né, porque uma empresa privada ela tem uma gestão, né, mais eficiente, e a gente viu justamente o contrário. Né, o Guterman lembra, a gente na época quando fez o levantamento, deputada Marçalia, né, em relação à CPI do metrô e da CPTM, nós chegamos lá quando começou a privatizar o setor elétrico no estado de São Paulo, a construção ali foi pela CEGELEC na época. E a corrupção que tem, que depois chegou no metrô e na CPTM, a gente começou lá atrás, na questão da CEGELEC, ali no setor elétrico. Se a gente olhar hoje, né, depois, agora está à noite, mas quem quiser amanhã, sai durante o dia aí na sua rua e dá uma olhada nos transformadores. A maioria dos transformadores, vocês vão ver lá marcado a Siemens. A Siemens, que hoje tem lá os transformadores de energia, é a mesma que estava, né, por trás do sistema de corrupção no estado de São Paulo, do sistema do metrô e da CPTM. É a mesma empresa que desde lá de trás, quando privatizou a estrutura da Eletropaulo, né, já construiu um sistema de corrupção interna dentro do estado de São Paulo que chegou, né, também, né, no metrô e na CPTM. Por que eu quero falar tudo isso aqui? Porque quando se fala da privatização agora, né, da Eletrobras, né, nós temos que olhar alguns anos atrás. Né, o Brasil, na época do governo FHC, que era o presidente do Brasil, o que nós tínhamos? Nós vimos, né, por diversas vezes apagões em regiões inteiras do país. Regiões inteiras. Né, a gente via norte, nordeste, foi lá, na região sudeste, em São Paulo. Quantas vezes aqui no estado de São Paulo teve apagão? Né, e o apagão nada mais é do que uma demonstração de ineficiência naquele momento que o Estado, né, governado pelo FHC, tinha, e não é ineficiência da gestão da Eletrobras, não era ineficiência, né, da questão elétrica no país, era ineficiência de Estado, porque quando o Lula assumiu a presidência do Brasil e depois apresenta a Dilma, a estrutura, o investimento que foi feito em todo o sistema de geração e de distribuição de energia no país, ela foi fortíssima, de ponta a ponta do Brasil. Né? Houve investimento. Né? Porque qual que era a preocupação naquele momento? A preocupação, porque a gente sabia que o Brasil estava crescendo, o Brasil crescia a 4%, 5% ao ano, né? E a gente não ia ter energia suficiente ou potencial energético suficiente, né, para garantir o crescimento do Brasil. Então foi feito o investimento. Foi feito o investimento na Eletrobras, foi feito o investimento na Petrobras, investimento no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, nos Correios, empresas públicas importantes. Eu estou colocando essa contraposição, Carlinhos, né, Gilson e Alencar, em relação aos investimentos que foi feito pelo governo federal, que a mesma coisa não aconteceu aqui no governo do estado de São Paulo. Né? Não houve investimento do governo do estado de São Paulo, nem no Alckmin, agora no Dória,
das empresas públicas importantes para a gente. Mesmo agora na hora da vacina, né, o governo Alckmin, né, queria vender, um tempo atrás, o Butantan. O Alencar lembra do embate que foi feito, que o desmonte do Butantan já vinha sendo feito lá atrás. Agora o Dória tentando desmontar a FURP. Né? A FURP é uma empresa importante hoje de produção de remédio no estado de São Paulo, né? Desmontar a FURP. Né? Acabou de desmontar a CDHU, né? Mexeu na MTU, quer dizer, quer mexer no ITESP, empresas importantes hoje, né, do estado de São Paulo. Né? O que uma empresa, né, pública ela faz hoje? Como eu falei dos investimentos que o governo Lindmann fez nessas empresas públicas no Brasil, criou a condição de fazer investimentos importantes, porque a riqueza ou a produção de lucro que as empresas públicas geraram, ela ajudou a fazer programas importantes, como Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, o Bolsa Família, universidades federais, escolas técnicas, né, investimento no SUS, tudo isso foi feito a partir do fortalecimento das empresas públicas. Então, quando agora o governo Bolsonaro, ou mesmo o Dória, tem feito e vendido empresas públicas importantes, né, no Brasil e aqui no estado de São Paulo, no caso da Eletrobras, o que gera? E o Carlinhos e o Gilson já falou bastante sobre isso, do impacto que vai ter para o consumidor. E quando a gente fala de energia, o que nós estamos falando? Vamos pensar todo o parque industrial brasileiro. Né? Se ele quiser crescer, ele precisa ter investimento em energia. Né? Hoje, essa energia ela vai estar na mão de quem? A hora que vende, a hora que privatiza. Como já aconteceu aqui no estado de São Paulo. Vai para a mão das empresas privadas. O impacto hoje, o Carlinhos colocou aí a questão dos 20% de impacto na conta de energia, se privatizar o sistema Eletrobras, né, Carlinhos? A própria ANEEL, ela diz que as estatais, a hora que for vendida, vai gerar um impacto inicial nas contas de 17%. Quer dizer, é a ANEEL falando. Quer dizer, ela está falando já em 17%. Se ela fala que é em 17%, com certeza o impacto que vai ter é maior. Né, com o aumento da tarifa, e agora com o desemprego, como vários já falaram, o impacto, né, para as pessoas acaba sendo maior. Quantas pessoas vão conseguir pagar a tarifa de energia? Né, o pessoal está desempregado, o pessoal que teve redução de salário. Com o aumento na tarifa, né, quantas pessoas que hoje é importante o clique ali na luz para ter acesso a tudo hoje, né, que tem na sua casa, a hora que aumentar a energia, com a população que diminuiu a questão da renda. Né, outro ponto que tem aqui, a questão da soberania. Né? Quando a gente fala da soberania, né, e o Carlinhos já reforçou bastante isso, todas as outras empresas do setor elétrico no mundo estão voltando a ser empresas públicas, porque todo mundo está pensando na soberania, porque a água hoje é um bem importante, boa parte da questão da produção de energia ou da linha de transmissão vem a partir da produção de energia. Essas empresas privadas vão passar a controlar praticamente toda a estrutura de energia também da produção de água, da questão dos rios, né, das hidrelétricas, passa para ser da mão privada. E às vezes, Carlinhos, o pessoal não consegue entender um pouco da dimensão, mas quando a gente está indo ali em Mairiporã, a gente vê ali a placa da Sabesp. Né, e quando a Sabesp passou, né, e a maioria está na concessão, a gente olha toda aquela área que tem ali, tudo aquilo era nossa, é da população, era do trabalhador, da trabalhadora. Né? A gente paga impostos, as empresas elas vão se estruturando. Aí vem uma empresa para a concessão e ela, toda aquela área que tem ali em Mairiporã, né, porque tem ali a represa, né, tá tudo na mão da Sabesp. E a Sabesp hoje praticamente, né, é uma empresa privada, não é mais uma empresa pública como era lá atrás. Áreas e mais áreas que hoje tem de transmissão, que era da Eletropaulo, que hoje está na mão, né, da Enel, de outras empresas, né, pelo estado de São Paulo, todas aquelas áreas é a área que era nossa, a área da população, e passou essas áreas todas para a mão de uma empresa. Olha quanto essas empresas privadas, né, esses grupos, né, de fundos de investimento acabam, né, lucrando. Não é só a empresa, lucra toda a estrutura que tem, que é nossa hoje, de terra, de água, né, de mar, depende de onde está, que é da população brasileira, passa a ser patrimônio dessas empresas. Ainda tem aí na questão do impacto que vai ter, né, o fim dos subsídios sociais. Né, o Carlinhos falou bastante, o Gilson, da importância do gás e da energia, de ter o subsídio, né, de ter a tarifa social. A hora que passar para a mão de uma empresa privada, não acabou o subsídio. Né, não tem garantia mais que hoje o trabalhador de baixa renda, que não tem lá um salário, que tem aquela tarifa social, essa tarifa social ela vai ser extinta automaticamente, porque passou para a mão de uma empresa privada, ela quer ter lucro. Ela não está preocupada com a sociedade, não está preocupada com o desenvolvimento. E para concluir, vou passar também para o Calazans, acho que é importante, né, o Calazans falar um pouco também sobre essa discussão. Né, nós sabemos que na estrutura
do setor elétrico, o que elas vão controlar? Né? Elas vão controlar todas a gente fala dos rios, fronteiras, né, biodiversidade e os reservatórios que nós temos hoje, Brasil afora, que hoje está na mão do Estado, que é do povo brasileiro. Essas empresas vão passar a fazer a gestão de tudo isso. A biodiversidade, nossa, é caro, quer dizer, a gente discute o tempo todo a questão da proteção, da questão do meio ambiente, e quando você fala no processo de privatização do sistema Eletrobras, nós estamos falando que essa estrutura inteira, né, que é o sistema elétrico hoje no Brasil, não vai dar para mostrar para vocês aqui, vocês gostam de tabela, mas aqui, ó, nós estamos falando, essa aqui é a estrutura das principais empresas que tem hoje o sistema, né, da Eletrobras no Brasil, e é de ponta a ponta, né, Itaipu, Eletronorte, tudo isso, quando você pensa no sistema, eles vão praticamente tomar conta dessas empresas no Brasil inteiro, porque elas são espalhadas no Brasil inteiro. E aí tem a biodiversidade, tem os rios, tem tudo, e quando passa para a mão da empresa privada, eles vão passar a determinar, né, a relação, né, que eu falo que a produção e a transmissão está nesses locais, nessas regiões. Então, a gente não perde só com o aumento da tarifa da energia, perde porque vai mexer direto na bolsa do trabalhador, né, do empresário, com o aumento, mas nós vamos passar a soberania hoje, pensar o crescimento do Brasil, o desenvolvimento do Brasil para as próximas décadas, que está na questão da energia, vai estar na mão do setor privado para fazer a gestão. Então, eu queria agradecer, deputada, a oportunidade, agradecer Carlinhos também, Gilson, os demais dirigentes sindicais aqui do setor, né, de energia no estado de São Paulo, a oportunidade de poder estar conversando com vocês. Pode contar com a Central Única dos Trabalhadores. Hoje nós discutimos na CUT, né, da gente fazer uma campanha mais ampla ainda em defesa do serviço do servidor público no estado de São Paulo, contra a reforma administrativa, contra as privatizações, né, e nós temos que fazer debate com todo mundo, setor público, setor privado, né, os parlamentares, porque essa bandeira é de todos nós, e defender a soberania é um papel e uma obrigação, não só nós da Central dos Trabalhadores, mas de toda a população que tem entendimento, né, que a empresa pública é importante para desenvolver o nosso país e o nosso estado. Obrigado, e estou aí à disposição. Muito obrigada, Marcolino, obrigado a CUT. E agora eu gostaria, então, de passar para o Daniel Calazans, que é o nosso secretário-geral, para que ele possa também fazer as suas considerações. Boa noite, deputada Márcia Lia. É um prazer estar aqui. Obrigado por nos colocar à frente também desta batalha em defesa intransigente do nosso povo, dos direitos que está sendo solapado dos trabalhadores de uma forma geral. Eu quero aqui também ser solidário e trazer a nossa condolência nesta sala, em toda a sociedade, a todos os trabalhadores e trabalhadoras de todos os ramos, né, que nesse momento está enlutado. Então, está aqui a nossa solidariedade da CUT São Paulo, da CUT Nacional, porque é um momento de pesar e um momento de dor, mas também de resignar, de esperançar. Há saída e há esperança. Quero aqui cumprimentar os meus companheiros sindicalistas, meu vice-presidente Luiz Cláudio Marcolino, o nosso presidente da Sinergia, Carlos Alberto, Gilson, também o nosso presidente também da Sinergia Gazita, né, dos gazistas. Quero cumprimentar o meu secretário de Cultura, Carlos Fábio, nosso companheiro índio, e demais companheiros que estão nos acompanhando pelas redes sociais, também sindicalista, que também está à frente dessa batalha por defender os direitos perdidos dos trabalhadores e tentar, de todas as formas, manter o pouco que ficou. Nós somos de um momento muito delicado, eu quero aproveitar também, agradecer e, ao mesmo tempo, enaltecer a batalha dos nossos companheiros deputados nesse espaço, né, onde se define a vida do povo brasileiro, que é nas assembleias, que é no Congresso, que é no Senado, e nós vemos e enxergamos que a sociedade, muitas das vezes, esperando, né, uma ação voluntarista, muitas das vezes, pela boa vontade, né, de alguns parlamentares que possam não olhar para eles, e vota de uma forma, muitas vezes, displicente, sem olhar os seus interesses, que está em jogo. E aí nós vemos o resultado que está, né, a boa parte da representação que está nesse espaço defende, né, esse modelo neoliberal
Estado mínimo, né, que retira direito, que aumenta cada vez mais serviços e produtos, inviabilizando uma classe na sociedade que é extremamente, está em uma condição muito vulnerável, que são os trabalhadores e aquelas que sequer estão no mercado de trabalho, em ter condições dignas de alimentação. Nós vimos de um histórico de 14 anos, onde o povo minimamente teve 3 refeições. Agora, eles têm que escolher se vai ter uma ou 2. E quando tem uma, talvez não tenha o gás para cozinhar a comida, que é lastimável. E às vezes passa dias, né? O dia é claro e à noite apaga a luz para ter condições de ter luz elétrica à noite. É disso que nós estamos falando, de boa parte da população brasileira nesse momento. Então, diante disso, é que nós queremos aí parabenizar o deputado federal Alencar, a deputada Leci Brandão, o deputado Barbie e demais companheiros que estão aí na LESP, né, e também no Congresso, que está fazendo esse enfrentamento descomunal. É uma força forte. Nós, da CUT, sentimos, né, a perseverança, a batalha, a frente de batalha dura que vocês enfrentam. E só quem pode fortalecer, quem pode ressignificar essa batalha que os companheiros deputados e deputadas estão fazendo em defesa dos nossos direitos, em defesa do bem público, em defesa das nossas empresas públicas, é o voto popular. Não tem outra saída. E lamentamos quando a Arcesp não vem para esse espaço de diálogo. E há um movimento de não haver diálogo no nosso país. Há um movimento voltado para confrontos abertos, né? De uma relação draconiana, uma relação autoritária, ou seja, voltando-se a momentos tenebrosos em nossos países, né? Um país de 523 anos, de 400 anos de escravidão, né? Existe uma elite ainda conservadora, né? Com pensamento escravocrata, que não quer abrir diálogo com a sociedade mais vulnerável, que é os trabalhadores. E as primeiras coisas que teve no governo Bolsonaro foi calar o movimento sindicato, porque é a voz e a força dos trabalhadores, né? Impossibilitando reação do movimento sindical. Então, eles atacam primeiro as instituições democráticas legítimas, para depois atacar os trabalhadores e a sociedade como um todo. E eu espero que, nesse momento, deputada Márcia, nós possamos despertar as mentes que estão nos ouvindo nesse momento, de que o voto dela é extremamente importante para mudar a realidade que nós estamos vivendo. Assim como o voto dela também trouxe, né, desenvolvimento, inclusão social, distribuição de renda, num governo de 14 anos, que uma elite conservadora conseguiu tirar, na verdade, dando um golpe de Estado, né, na presidenta Dilma, tirou em 2017 a possibilidade de nós termos de novo aquele modelo de governo com inserção social, com desenvolvimento, com proteção, né, da empresa nacional, que nos traz a garantia de que nós teremos um Estado indutor de desenvolvimento com inclusão social. E, ao mesmo tempo, também, deputado, é importante lembrar que esse mesmo governo, né, preparou os jovens, preparou essa sociedade para esse século XXI, que nós estamos vivendo boa parte desse grande desemprego por falta de planejamento, por falta de formação, né, informação para os nossos jovens adentrarem a universidade. Então, teve todo um pacote de incentivo para que os nossos jovens voltassem às escolas e se preparassem para esse projeto, né, essa mudança radical da nova tecnologia, principalmente na indústria, a nível nacional e internacional. Então, assim, houve um planejamento do Estado e houve um planejamento voltado para o povo, para a inclusão, para a soberania de um povo, resgate de uma identidade de um povo. Era isso que estava em jogo. E, nesse momento, o que nós estamos vendo é um país subalterno, subserviente ao capricho internacional, aonde o setor financeiro vem e banca e tira da sociedade brasileira o seu direitos garantidos a duras penas. Né, duras penas. Então, esses 123 anos, 133 anos agora de abolição, eu falo agora enquanto também povo negro, a nossa querida secretária de combate ao racismo, Rosana, tem nos alertado para a profundidade da pobreza, da desigualdade e a pobreza que está solapando os nossos trabalhadores, principalmente jovens, negros, mulheres negras, além
do genocídio que está acontecendo. E eu quero chamar a atenção do genocídio por uma coisa, deputada. Nós estamos em plano pandemia, onde São Paulo já tem 109 mil mortes. Né? Brasil, 452 mil mortes. A pergunta que nós fazemos para nós e para os nossos ouvintes aqui nas redes sociais é: eles foram mortos ou foram assassinados? Essa resposta vai chegar. Eu não tenho dúvida, nesse momento, que boa parte dos nossos entes queridos foram assassinados. Pais, mães, irmãos, amigos, companheiros nossos de batalha que estão na luta, né, que saem todo dia para defender uma sociedade justa, fraterna e igualitária. Então, é disso que nós estamos falando. E aí eu me somo, quero aqui deixar a reivindicação, me somo à fala do meu companheiro Carlos, do meu companheiro Gilson, do meu companheiro Luiz Marcolino, acrescentando numa das nossas reuniões que nós tivemos com o Carlos, onde ele nos apresentou, então, todos os ramos da CUT, nesse momento, se hermana e ao mesmo tempo se solidariza e se coloca na resistência para, junto com os companheiros de gás e energia e também dos nossos companheiros que estão sofrendo a privatização nesse momento, para que nós possamos, junto com nossos queridos parlamentares, que não foge à luta, se coloca abertamente para defender, ser a voz e ser a força do nosso povo, nós colocamos aqui também a necessidade de nós termos a reedição, a resolução normativa da ANEEL, a 878 de 2020, e a extensão ao setor gasista, dada a profundidade da pobreza e da desigualdade que veio com a pandemia. Um outro ponto importante que nós gostaríamos aí de colocar em nome da CUT é a retomada da medida de suspensão dos cortes de energia elétrica e gás canalizado aos consumidores residenciais, urbanos e rurais, pequenas e médias empresas, pequenos agricultores, etc., pelo período que perdurar essa pandemia. Né? Defender a energia para todas as trabalhadoras e trabalhadores, com a isenção das tarifas à população de baixa renda, a todos os desempregados, né, que estão, nesse momento, passando necessidades. Nós estamos se somando a essa pauta que o Gilson coloca, a essa pauta que o Carlos coloca, e também brilhantemente colocado pelo nosso companheiro Luiz Marcolino, que nós temos certeza que será reconduzido pela bravura e pela intensidade de trabalho que ele demonstra no nosso dia a dia, e também em nome do nosso presidente, Douglas Izzo, também, nós trazemos aqui também essa fala, e queremos dizer para todos os nossos parlamentares aqui que nós temos honra e alegria de saber que nós estamos representados por vocês. Oxalá que cada um de vocês seja reconhecido por esse belo trabalho, seja reconduzidos e que nós possamos ampliar a voz do povo excluído. E oxalá que o nosso povo excluído, né, que está sendo aí torturado por esse desmonte do Estado, por esse desgoverno do Bolsonaro, que nos leva à estagnação, que volta à inflação. Quando eu falo estagnação, estagnação econômica, né? O desmonte do estado do bem-estar, que nós minimamente conseguimos deixar ele muito bem estruturado aí. Então, nós queremos dizer que também que todos esses ataques que está sendo sentido pela nossa população, primeiro foi sentido em nossos parlamentares, em nossos sindicatos, em nossas instituições democráticas. Então, nós se somamos também aos nossos movimentos que estão se constituindo na sociedade para defender a democracia, né, e ampliá-la e aprofundá-la cada vez mais. Então, nossos companheiros progressistas que também está aí nos ouvindo, que está se somando a nós, mesmo discordando em algumas pautas, mas unido nesse projeto de resgatar a democracia e de restaurar o Estado brasileiro com um projeto para 2022, com uma frente forte, uma bancada parlamentar de esquerda forte, ampla, majoritária, oxalá que seja isso, porque traz, de fato, o projeto e o sonho de uma república democrática para todos, assim como pensou Zumbi dos Palmares. Axé, força e vitória para todos nós, meus irmãos. Obrigada, Daniel, pelas palavras. Eu gostaria de colocar a possibilidade de que 5 pessoas pudessem, se quiserem, fazer intervenção. Enquanto as pessoas pensam nisso, eu gostaria de passar a palavra para o deputado federal Alencar Santana, para que o deputado pudesse falar um pouco para quem está nos assistindo da tramitação
desse projeto de privatização da Eletrobras lá em Brasília, para que as pessoas pudessem saber aí como é que está essa situação, já foi votado, onde foi votado, como vai ser agora. Alencar, rapidamente. Enquanto isso, eu peço que as pessoas que quiserem fazer as suas considerações, fiquem à vontade, se inscrevam pelo chat. A gente vai dar 3 minutos para cada pessoa que queira fazer aí uma participação para também fazer considerações na nossa audiência pública. Alencar. Obrigado, Márcia. Primeiro, parabenizar a todos que falaram aí, deram uma aula um pouco de como é que funciona, ali, o que está acontecendo no país, e dizer que aqui na Câmara nós estamos diante de um projeto totalmente entreguista, um projeto demolidor, destruidor do Estado brasileiro. Cada hora, cada semana é uma coisa nova. O governo que não conseguiu até hoje apresentar um projeto bom de política pública para o povo brasileiro. Não temos praticamente 2 anos e meio de governo e a gente não vê uma ação positiva. E aí é uma tentativa não, né? Essa decisão de entregar o que é nosso patrimônio, a nossa riqueza do povo brasileiro, e a Eletrobras também. O governo mandou a medida provisória para cá, burlando uma decisão do próprio STF, e aprovou na semana passada, né? Semana passada, aqui na Câmara, a privatização da Eletrobras. Foi para o Senado, quer também ainda aprovar a privatização dos Correios, quer dizer, só entregando o que é nosso, que também é importante e estratégico. Nós não estamos tratando... a Eletrobras, a gente não acha, né, uma loja da esquina. Você vai lá, compra um produto, não. Nós estamos tratando da nossa água, nossa, que é a base energética do país, as hidrelétricas têm um peso imenso, estão entregando algo que leva energia, fornece energia, gera em diversos cantos do país, praticamente uma boa parte da nossa energia é garantida pela Eletrobras, e uma empresa contrariando o discurso deles, onde eles falam que as empresas públicas não dão lucro, que são deficitárias, por isso que elas têm que ser entregues ao capital, como se eles fossem mais eficientes. Quem socorreu a Amapá na crise no final do ano passado, uma empresa privada que lá opera, foi justamente a Eletrobras. Quem garante renda, lucro, a Eletrobras é rentável, é a Eletrobras. Né? E é uma tentativa antiga, né? É o mesmo modelo. Lá atrás, o Fernando Henrique tentou, depois do golpe veio o Temer, agora o Bolsonaro. E o Bolsonaro, infelizmente, apesar de perder apoio popular, ele tem ainda uma base, mas ele perde apoio popular. Aqui no Congresso, ele está dominando uma grande bancada através aí de inúmeras benesses, de inúmeros acordos espúrios, né? Por isso que ele aprova uma medida tão nefasta como essa, e com a conveniência de um setor que se diz democrático, inclusive o setor midiático, que aí eles têm sintonia de projeto. Então, então foi aprovada aqui, houve muita resistência da bancada do PT, dos partidos de oposição, do movimento nacional, enfim, todos os eletricitários aqui, houve ato, houve audiência pública virtual, ato presencial, mas, infelizmente, esse cenário diferente de uma sessão online esfria esse contato, esfria a pressão, e a imprensa também não noticiando aquilo que, de fato, está ocorrendo. E, como eu falei, tem outras medidas, né? A reforma administrativa, dias atrás também foi o novo marco ambiental de licenciamento, que, na verdade, é um desastre, mais uma autorização para destruir. Então, é um governo que avança com as suas pautas anti-povo, né? Pautas anti-Estado, pautas anti-poder público. E a gente tem que dar o nosso grito, dar a nossa resistência. Dia 29 também está aí, mas, ao mesmo tempo, conseguir construir o nosso caminho para 2022, que, sem dúvida alguma, a chance de a gente dar uma volta é garantindo o retorno do presidente Lula.
para defender o Estado brasileiro, como alguns disseram aqui, a soberania nacional, defender a ação do poder público, que tem que ter a finalidade de atender e cuidar do povo, e defender os nossos interesses enquanto país, né? E aquilo que é público tem que ser público, aquilo que é estratégico também tem que ser público, não pode estar na mão dos outros. Então, Márcia, lamentavelmente, foi aprovado e vamos tomara que no Senado tenha um desfecho diferente, tenha um desfecho melhor do que nós tivemos aqui na Câmara. É isso, gente. Muito obrigada, Alencar. Eu abri, então, a possibilidade de companheiros que estão nessa live, nessa audiência pública, de se manifestarem. Se alguém tiver interesse em se colocar, por favor, o momento é agora. Alex Caetano, da FURP. Por favor, Alex, você está com a palavra. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu quero aproveitar a oportunidade aí para agradecer a deputada, o deputado Alencar, a deputada Alessi Brandão pelo ato aí. Mais uma vez, a turma toda aí do PT, junto com a companheirada aí nessa luta. Como diz o nosso companheiro Alencar, eu acho que passou da hora. Meu nome é Alex Caetano, né? Eu sou funcionário da FURP, a deputada, o ano passado, ajudou a gente bastante aí na luta contra o PL 529. E, desde então, eu venho me envolvendo nas conversas e nas lutas políticas aí. E uma coisa que o deputado Alencar ele fala muito, e a gente precisa acordar para isso, né? E esses dias eu estou fazendo um curso, e a gente estava discutindo muito em relação a isso. O deputado Alencar, um tempo atrás, ele já falava que quando o governo federal ataca os Correios, ele não está atacando só os Correios. Ele está atacando o Daniel Calazans, ele está atacando o Carlos, ele está atacando o Gilson, ele está atacando todos os brasileiros e brasileiras. E, da mesma forma, quando o governador ele ataca a Companhia de Energia de São Paulo, a Eletro, a Bandeirantes, a empresa estadual, ele não está atacando só o estado de São Paulo, ele está atacando todos os companheiros e companheiras, todos os brasileiros e brasileiras, né? Então, eu queria aqui me colocar junto a todos aí nessa luta, junto com os companheiros da FURP, a gente está discutindo bastante essa relação de que, infelizmente, a gente está passando por uma guerra contra o Estado brasileiro, né? Então, a gente não tem que se pautar, essa luta é municipal. Aqui em Guarulhos, por exemplo, eles estão querendo destruir a ProGuaru, que é uma empresa do município de Guarulhos, mas a gente não pode se apegar. Eu não sou funcionário municipal, eu não sou funcionário do setor elétrico, eu não sou funcionário do setor de saúde. A gente tem que entender que essa luta é uma luta de todos, e para que a gente saia fortalecido e vitorioso dessa luta, a gente tem que quebrar essas barreiras, e o pessoal do setor de energia participar da luta junto com o pessoal do Correio, o pessoal do Correio lutar junto com o pessoal da saúde, e os deputados estaduais juntar força com os deputados federais, senadores, com os vereadores, porque só assim, os trabalhadores juntos, nós vamos mudar isso que está aí. Obrigado, deputada, obrigado, deputado, e estamos juntos aí, companheiros. Muito obrigada, Alex, estamos juntos. Bom, como nós não temos mais nenhuma inscrição, eu vou dizer para os companheiros e para as pessoas que nos acompanham que nós vamos aprovar aqui agora. A Odete vai ler a nossa moção, uma moção contra a privatização da Eletrobras, e nós já temos a assinatura de vários deputados
que estão conosco e que já assinaram essa moção. São eles, o deputado Enio Tato, o deputado Teonílio Barba, o deputado Carlos Gianazzi, o deputado Emílio de Souza, o deputado José Américo, a deputada Alessi Brandão, o deputado Luiz Fernando Teixeira, o deputado Paulo Fiorilo, a deputada Mônica, da bancada ativista, a deputada Bebel, professora Bebel, o deputado Maurici e essa deputada que fala com vocês, Márcia Lia. Quero, então, pedir para que a nossa companheira Odete, a gente já vai encaminhando a nossa audiência pública para o final, para que ela possa ler os termos da nossa moção. Odete, com a palavra. A presente proposta de moção visa repudiar a medida provisória número 1031, de 23 de fevereiro de 2021, que tramita perante o Congresso Nacional, a qual dispõe sobre a desestatização da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A., Eletrobras, responsável por 29% do total da capacidade de geração do país. A Eletrobras tem capacidade instalada de 50.648 megawatts e 125 usinas, sendo 48 hidrelétricas e 14 térmicas, sendo 2 termonucleares, 62 usinas eólicas e uma usina solar. Possui mais de 76 mil quilômetros de linhas de transmissão e detém 43,54% da rede básica de transmissão do Brasil. Possui 366 subestações, destas, 309 são próprias e 57 em parceria. É responsável também pelo CEPEL, Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, que desenvolve pesquisas e inovações tecnológicas na área de energia elétrica. A empresa Eletrobras também promove o uso eficiente de energia e o combate ao desperdício por intermédio do Programa Nacional de Conservação de Energia, PROCEL. Participa também dos programas Luz para Todos e PROINFA. A privatização da companhia, autorizada pelo meio da medida provisória 1031/2021, provocará o aumento da tarifa de energia elétrica aos consumidores, a perda da soberania elétrica do país, a precarização do trabalho no setor e até mesmo a perda de autonomia no controle sobre as águas. Precioso bem nacional utilizado nas usinas hidrelétricas, dentre outros efeitos deletérios, daí a importância da luta contra essa medida. Desta forma, formula-se a seguinte moção: a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo manifesta sua contrariedade e repúdio à medida provisória 1031/2021, que tramita perante o Congresso Nacional e sua possível conversão em lei, já aprovada em primeira votação na Câmara dos Deputados e enviada ao Senado Federal, solicitando sua rejeição. Requer que cópia dessa presente moção de repúdio seja encaminhada à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e à Presidência da República. Sala das Sessões, em 21/5/2021. Deputada Márcia Lia, deputado Alencar Santana Braga e os demais coautores já mencionados pela deputada. Tem consenso sobre essa moção de repúdio? Alguém quer fazer alguma consideração ou podemos aprová-la? Ok. Então, Odete, a nossa moção está aprovada para os encaminhamentos. Você dá encaminhamento aí pelo nosso gabinete e também colhe a assinatura dos demais deputados que vão, junto conosco, apresentar essa moção. Eu penso que nós cumprimos a nossa pauta nessa audiência pública. Eu quero, assim, agradecer a todos os amigos, companheiros, aqueles que nos assistiram e aqueles que ainda vão assistir essa
audiência pública, porque ela vai ficar disponível nas redes sociais para que as pessoas tenham aí conhecimento da gravidade que é a perda da soberania da energia elétrica nesse país. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer a CUT, agradecer o Sinergia Gasistas, agradecer ao Alencar Santana, nosso deputado federal, muito querido, a nossa querida Alessi Brandão, que esteve conosco, ao pessoal do Sindelétrico de Minas Gerais, o Celso, que está aqui conosco também, participando dessa audiência pública, o Edmar, enfim, a todos e a todas que estiveram conosco para que a gente faça o enfrentamento a essa privatização. E quero dar uma boa notícia a todos aqueles que estão em defesa do patrimônio público. A rejeição ao presidente Bolsonaro e a esse governo genocida continua crescendo dia a dia. Da última pesquisa que foi feita, a pesquisa que saiu hoje, cresceu a rejeição mais 5 pontos percentuais. E assim nós caminhamos em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Valeu, gente! A nossa luta continua, estamos juntos. Valeu, obrigada, Alencar. Obrigado, Márcia. Obrigado, Alencar. Tchau. Obrigado a todos. Obrigada a todos e a todas. Boa noite. Obrigado.